Fala meu povo, tudo bem? Eu sou o professor Renato Amigo, seu professor de Química. É com muito prazer que hoje eu venho gravar mais um vídeo aqui do bloco 4, o bloco das dicas do amigo, hoje com a resolução da prova da primeira fase aí da Unicamp, prova que acabou de ocorrer, agora são 8h15 da noite, né? Acabei de conseguir a prova aqui disponibilizada e vamos lá então. Pessoal, a prova de Química, eu estou resolvendo a prova QY, tudo bem? Ela começou, as questões propriamente ditas de Química começam na questão 75. E a questão 75 fala sobre os problemas sociais e ambientais e conta duas tirinhas lá, né? Então a tirinha da esquerda está dizendo que está representando lá soda cáustica, falando sobre uma contaminação do leite, né? E depois está dizendo aqui do gatinho sobre água oxigenada. Levando-se em conta as informações abstraídas das figuras, depreende-se que as charges remetem a um problema recorrente da contaminação do leite, em que a figura da esquerda diz respeito à acidez, porque se ele está falando ali pra gente de soda cáustica, né? Então ele tá falando de NaOH, isso aqui é usado para controlar a acidez, enquanto que a água oxigenada, né, o H2O2, né, ele é usado para eliminar os micro-organismos, né? Então na questão 75, né, a alternativa A seria a correta, beleza? A questão 76, ele fala sobre ferro e ouro, né? Então ele fala sobre ferro e ouro. O ferro é um metal não nobre, portanto sujeito aí à oxidação, enquanto que o ouro é um metal nobre, pouco sujeito à oxidação, praticamente considerado um metal inerte. Então lá na letra A ele fala assim, ó, nos dois casos, a pergunta era, ferro velho, coisa nova, e compro ouro velho. E ele está dizendo que essas expressões são associadas ao comércio de ferro e ouro. Tá aqui, ó, nos dois casos as expressões são apropriadas, já que ambos os materiais se oxidam com o tempo. Não porque o ouro não vai oxidar com o tempo, né? Ele demora muito para oxidar. Nos dois casos as expressões são inapropriadas. Não, porque o ouro velho, sim, ele oxida com o tempo. Aí na letra C, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se reduz com o tempo. Pessoal, o ferro não reduz, tá? O ferro oxida com o passar do tempo. E na letra D, a primeira expressão é apropriada, pois o ferro se oxida com o tempo, enquanto que a segunda expressão não é apropriada, pois o ouro é um metal inerte. Então aí pra gente a questão 76, a alternativa correta, a alternativa D, que ela fala que o ouro, né, é um metal nobre, então ele é um metal inerte. A questão 77 é uma questão bem interessante, que ela traz aí pra gente os gráficos, né? Ela associa os gráficos quando você abre uma garrafa de refrigerante. Então está dizendo assim, bebidas gaseificadas apresentam o inconveniente de perderem a graça depois de abertas. A pressão de CO2 no interior da garrafa de refrigerante antes de ser aberta gira em torno de 3,5 atm. E é sabido que depois de aberta ela não apresenta as mesmas características iniciais. Considere uma garrafa de refrigerante de 2 litros sendo aberta e fechada há 4 horas, retirando-se do seu interior 250 ml de refrigerante de cada vez. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que dos gráficos a seguir, o que mais se aproxima do comportamento da pressão da garrafa em função do tempo é. Pessoal, primeiro, né, o gráfico C e D, eles estão todos no mesmo patamar de pressão. Então, se a pressão vai diminuindo, não tem nada a ver. Então, eu vou analisar aqui com vocês o gráfico A, que traz uma curva mais ou menos assim, uma condição mais ou menos assim. E o gráfico B, que traz uma condição mais ou menos assim, ó. Ó, fica uma coisa mais ou menos assim. O que acontece? Quando você abre a garrafa, todo aquele gás sai. Quando você fecha ela, começa a liberar gás de novo, até atingir um equilíbrio, só que num ponto menor do que o inicial. E vai diminuindo, até que a bebida, entre aspas, perca a graça, né? Chegue a uma atmosfera e fica sem graça nenhuma, sem gás nenhum. Então, qual dos dois gráficos mais se aproxima? Esse gráfico está dizendo o seguinte, ó, você abriu, diminuiu só a pressão e não teve mais nenhuma reação. Você tirou 250 ml do negócio, então você tem mais um espaço lá para continuar tendo a reação em equilíbrio, para continuar liberando CO2, né? Então, pra gente, o gráfico correto é esse gráfico aqui da letra B, porque você reduz bastante a pressão e depois o equilíbrio vai se restabelecendo, só que vai se restabelecer numa condição de menor pressão do que a anterior, tudo bem? Então, ali é a alternativa B. A questão 78, né, a única questão que envolvia um pouco de conta, né, mas uma conta bastante simples, ele está dizendo que um cara ingeriu 10 latinhas de cerveja com 330 ml cada uma, e isso aqui com
continha 5% de etanol, né? Então você fazendo essa conta aqui, você vai chegar lá em 165 ml de etanol na bebida, né? Quando você consome isso aí. E o cara que tomou a cachaçinha lá, ele tomou 6 doses de 50 ml com 45% de teor alcoólico, que é o que está escrito aqui nos dados do exercício. E aqui fazendo essa conta, você tem lá 135 ml de etanol. Pessoal, nas alternativas está dizendo o seguinte, ó, pode haver danos à saúde, a pessoa que apresenta maior quantidade de álcool no organismo foi a que ingeriu, né, as latinhas de cerveja, mas não na letra A, que está dizendo assim, porque o volume ingerido foi maior. Não, negativo, né, não é por causa do volume, né, tem a ver com a questão da quantidade de álcool que tem lá. Então, é na letra C, ó, latinha de cerveja, porque o produto entre o teor alcoólico e o volume ingerido foi maior do que na cachaçinha, tudo bem? Então aqui, ó, a letra C de casa é a alternativa correta aí na nossa opinião, beleza? Tranquilo? Pessoal, a questão 79, questão que fala sobre as forças intermoleculares lá, então ele coloca uma tinta no muro, né, falando sobre a urina. Ele diz primeiro que a urina é composta basicamente por água, e lá no muro 1, ele coloca assim, né, uma molécula que tem lá uma cadeia carbônica que termina lá num CH3. Depois ele coloca aqui no muro 2, né? Aqui no muro 2, mesma coisa aqui, um átomozinho de silício e aqui um OH, uma hidroxila. Pessoal, se a urina é água e você não quer que a urina, e você quer que o negócio seja um repelente para a urina, né? Se a urina é água, a água faz ponte de hidrogênio e vai interagir bem com esse, só que a água não interage com esse, tá? Então não vai interagir, o mais eficiente aí seria o muro 1, tá? Então olha lá, primeira alternativa, letra A. Os revestimentos apresentados em 1 e 2 apresentam a mesma eficiência. Errado, né? Um tem ponte de hidrogênio, um estabelece ponte de hidrogênio com a água, né? Então vai ter uma eficiência menor. Letra B, o revestimento 1, o revestimento representado em 1 é mais eficiente para devolver a urina porque a cadeia carbônica é hidrofóbica e repele a urina. Ela é hidrofóbica, sim, ela é uma cadeia apolar, e ela vai repelir a urina, beleza? Essa aqui é a alternativa correta, então, pra gente. A alternativa B de bola, beleza? Na questão de número 79, ó, questão de número 79, então, alternativa B de bola. Na questão 80, ele fala assim, quem tem que suar é o chopp, não você. Acho que quem fez essa prova deve ser cachaceiro, né? Porque, olha... colocou bastante coisa de bebida aqui, né? Cachaceiro gosta de dirigir, né? Bom, enfim. Quem tem que suar é o chopp, não você. Esse é o slogan de um fabricante de chopp encontrou para evidenciar as qualidades do seu produto. Uma das interpretações desse slogan é que o fabricante do chopp recomenda que seu produto deve ser ingerido a uma temperatura bem baixa. Então você imagina aqui, ó, na questão 80, você tem um copo de chopp, né? Numa temperatura bem baixa, tipo, sei lá, menos 5 graus Celsius. O que vai acontecer? A umidade do ar, quando ela bate aqui, ela vai condensar, não vai? E para passar do estado gasoso, né, do estado de vapor para o estado líquido, o que vai acontecer? Né? Ele vai liberar energia. Essa energia liberada vai fazer aumentar a temperatura do chopp. Tudo bem? Então, para passar do estado gasoso para o estado líquido, há uma liberação de energia. Essa liberação de energia aumenta a temperatura do chopp. E quando você soa, o que acontece? Você tem vapor d'água aqui na sua pele, né? Você tem água aqui. Para evaporar isso aqui, você está fazendo o contrário. Você está fazendo o líquido virar vapor. Então, você vai consumir energia do seu corpo. Então a sua temperatura vai ser mantida estável ou vai diminuir um pouquinho, tudo bem? Então é o que ele está dizendo aqui, ó, na letra A. Ele está dizendo que o chopp ao suar tem a sua temperatura diminuída? Não, tá, já está errada. Letra B, tem a sua temperatura aumentada? Sim. Enquanto a evaporação do suor no corpo humano evita que a sua temperatura diminua. Tá errado.
Tudo bem? Porque a primeira parte está correta, a segunda parte está errada. E é justamente isso que acontece muito na prova da Unicamp, né? Eles colocam sempre um pedaço da questão certa, um pedaço da alternativa certa, um pedaço errado, para dar uma confundida em vocês. Letra C, diminuída, está errada. E letra D, vai ter a temperatura do chope vai ser aumentada, enquanto que a evaporação do suor do corpo evita que a temperatura aumente. Então, justamente o suor, né? A transpiração, ela é justamente um mecanismo para diminuir a possibilidade da temperatura subir muito quando está fazendo um exercício ou alguma coisa parecida, tudo bem? Então aqui, nesse exercício aqui, ó, questão 80, alternativa D de dado, beleza? E aí a gente vai para a questão 81, que é aquela que ele fala do frentista, né, do posto. Por isso que eu disse que o cara que fez a prova que gosta de beber e gosta de andar de carro, né? Então ele fala o seguinte, ó, pode arredondar? E aí ele fala, né, daquele problema dos caras quando os frentistas, você vai abastecer o carro, eles dão aquele solta automático, é quando o tanque já está cheio, ele coloca mais um pouquinho lá. E ele está dizendo o seguinte, né, o negócio o vapor da gasolina ele é prejudicial. E ele está dizendo o seguinte, ó, você pensando na saúde do frentista, né, prejudicada pela exposição aos vapores do combustível, o que acontece? O que é melhor para o frentista? É você mandar parar, você deixar ele continuar, não faz diferença ou de qualquer jeito é ruim? Né? É evidente que é de qualquer jeito que é ruim, porque à medida que você está colocando gasolina, né, a gasolina é um composto, é uma mistura de substâncias muito voláteis. Então, independente do tanque estar cheio ou não, vai ter vapor de gasolina lá. E isso está descrito aqui na alternativa A, ó, qualquer que seja a resposta do consumidor, até o travamento automático ou passando do automático, a saúde do frentista será prejudicada, pois sempre haverá eliminação de vapores durante o abastecimento. Então a gente acha aí que essa é a alternativa correta, é a alternativa mais coerente. Olha só, B, a resposta mais adequada seria o consumidor dizer sim, porque a quantidade de vapor eliminado no abastecimento é a mesma e o prejuízo à saúde do frentista é o mesmo, independente do volume de combustível adicionado ao tanque. A resposta mais adequada do consumidor seria não, pois somente a partir do travamento é que haverá eliminação de vapores, totalmente errada. E na letra D, a resposta mais adequada seria sim, porque não haverá eliminação de vapores, também está errado. Então a alternativa mais correta pode arredondar? Independentemente do cara arredondar ou não, ele vai estar tendo a saúde dele aí prejudicada. A questão 82, ela é bem interessante, que ela traz uma questão de reação nuclear, né? E ele fala de um filme de ficção que destaca o isótopo de hélio, e aí 2 e 3. Pessoal, você precisa saber o que significam esses números aqui. Esse número 2 é o Z, é o número atômico, é o número de prótons, tudo bem? E esse número 3 aqui é o número de massa, é o número de prótons mais o número de nêutrons. Tá, então, basicamente o processo mostra dois átomos de hélio se fundindo, né, e ele pede para você identificar qual que é o processo. Gente, quando você tem dois átomos juntando, você tem uma fusão nuclear. Fissão, ela é a quebra, fusão, ela é a junção. Então, na letra B está dizendo assim, fusão nuclear. E no esquema, as esferas mais escuras representam os nêutrons. É isso que está errado na resposta. Por quê? Porque as esferas mais escuras aqui, elas estão em quantidade maior, tem duas esferas escuras. E a gente sabe que se tem duas esferas escuras, as esferas escuras são os prótons e não os nêutrons. Então a alternativa correta aqui é a alternativa C de casa. Beleza? E o último exercício aí de química, né, a questão 83, ela fala assim, olha, o etileno glicol é uma substância muito solúvel em água, largamente utilizada como aditivo em radiadores de motores de automóveis, tanto em países frios como em países quentes. Considerando a função principal de um radiador, pode-se inferir corretamente que... Pessoal, vamos lá, para que a gente usa o fluido de radiador? Basicamente, não sei se você lembra, a gente tem aulas sobre isso, quando a gente fala sobre lá o ponto triplo da água. Pessoal, o ponto triplo da água, né, você tem mais ou menos isso aqui, né? Então você tem lá uma coisa mais ou menos assim. E eu disse que quando você adicionava um solvente, um soluto não volátil, você aumentava o range da água, você aumentava o tempo que a água fica no estado líquido. Por quê? Porque você diminui a temperatura de congelamento e aumenta a temperatura de ebulição. Então, a uma mesma pressão aqui, a substância vai ficar líquida por um intervalo de temperatura maior. Então, a temperatura de fusão
de uma solução com um soluto não volátil, ela é menor do que a temperatura de fusão da água pura. Enquanto que a temperatura de ebulição, quando você mistura de uma solução, ela é maior do que a temperatura de ebulição da água pura. E aí o que acontece? A alternativa que indica isso pra gente, ó, a letra A está dizendo a solidificação deve começar numa temperatura mais elevada? Não, porque você imagina que, sei lá, quando tivesse, sei lá, 3 graus, 4 graus, 5 graus, tem bastante região no Brasil que atinge essa temperatura, o líquido já ia estar congelado, né? A água ia estar congelada, então não é. Letra B, a solidificação de uma solução aquosa de etileno glicol deve começar a uma temperatura mais baixa que a água da água pura, verdade, e sua ebulição a uma temperatura mais elevada que a da água pura. É exatamente o efeito crioscópico e o efeito ebulioscópico. Então essa era uma questão que falava sobre propriedades coligativas, né? É a questão de número 83, e a questão de número 83, a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tá? Com isso a gente finaliza aí mais uma resolução comentada aqui no nosso site, aqui no nosso canal, quimicadoamigo.com.br. Eu espero que você tenha feito a prova, que você tenha gostado, que você tenha ido bem. De novo, foi uma prova que basicamente foi bem condizente com aquilo que a gente fez de previsão, até porque não teria muito por que mudar a condição da prova, né? E a gente percebe que cada vez mais os vestibulares vão mantendo aí os padrões, uma prova bem feita, né? Não tinha muita dúvida aí nas questões, uma prova um tanto quanto simples de resolução, e eu espero que vocês tenham ido muito bem, e se vocês não foram bem, né, não se desanimem, ainda tem a semana que vem aí a FUVEST, e se não der certo esse ano, não esquenta a cabeça, você tem ainda mais bons anos aí para prestar bons vestibulares, não vai fazer um curso qualquer só porque você não conseguiu passar nesse ano. Lembrar que se você tem aí 18, 20 anos, você não viveu nem um quarto ainda da sua vida, uma vez que a expectativa de vida só está aumentando. Então, gente, não se preocupa, não deu dessa vez, faz mais um ano de cursinho, continua estudando aqui no Química do Amigo, continua estudando com a gente, que no ano que vem você vai conseguir, eu tenho certeza, beleza? O que eu tenho a dizer a vocês então agora é beijo, tchau!